Vida Plena de volta aqui pela Boa Vontade TV e nós estamos conversando hoje sobre longevidade com qualidade de vida. O que você pensa sobre esse assunto? Participe do nosso programa 0310 07 940. E o passar dos anos, além da experiência de vida, traz também a possibilidade do aumento da nossa família, né? Então, surgem os filhos, posteriormente os netos. E a gente vai conversar hoje sobre essa relação dos avós, dos netos, na formação de uma família equilibrada, feliz. A gente trouxe, inclusive, uma pesquisa realizada pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, com 1.500 crianças e adolescentes entre 11 e 16 anos. A pesquisa apontou que as crianças que tiveram os avós presentes cresceram mais felizes, tiveram ali alguns aspectos desenvolvidos nas suas vidas. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema, falando da importância, então, da presença dos avós na vida dos netos. E nós recebemos aqui no Vida Plena a psicóloga Luciana Carvalho para conversar conosco. Luciana, muito obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite mais uma vez. Eu queria começar falando sobre a importância da participação, da presença do avô, da avó na vida de uma criança. Bom, no primeiro momento é importante lembrarmos que, do ponto de vista evolutivo-cultural, os avós é uma novidade na família, porque até pouco tempo atrás não existiam os avós, né? As pessoas não viviam tanto tempo. Como a expectativa de vida era menor, não se tinha essa continuidade, é isso? Exatamente, não se tinham os avós presentes, eles morriam mais cedo, né? E isso mudou, de 2 gerações para cá, os avós estão aí, estão presentes, né, na vida e contribuem muito, principalmente para a educação dos netos. Perfeito. E tem uma presença não só, né, figurativa, como, né, a imaginação mostra aquela velhinha sentadinha, são avós cada vez mais participativos, mais ativos na vida dos netos. Sem dúvida, essa coisa da avó sentadinha fazendo tricô, acabou. Hoje em dia, estamos aí na era da tecnologia, né? Os avós estão se integrando a esse contexto também e os netos têm colaborado com isso. Então, são avós muito mais modernos, né? E de que forma a participação dos avós acontece na educação dos netos, uma vez que existe ali a presença deles na vida, no cotidiano das crianças? Os avós, eles podem contribuir de diversas maneiras, né? E dentro da educação, eles podem no dia a dia, né? Com o seu exemplo, né? Com as suas experiências de vida. E também contribuindo, indo nas reuniões escolares, estudando com os netos, né? Na medida que a gente vê que os pais estão muito pouco presentes, né? No dia a dia das crianças, principalmente por conta do trabalho, né? Certo. Então, talvez essa um pouco maior disponibilidade de tempo também pode ser utilizada como essa ferramenta de presença mesmo na vida. Aquela coisa, né? Os pais têm que trabalhar muito, chegam muito tarde. E aí, onde entra o papel dos avós, né? De estarem presentes ali, estudando dia a dia, contribuindo, levando a eventos culturais, né? Fazendo parte mesmo da vida das crianças. Luciana, uma vez que eles têm uma participação tão efetiva na vida das crianças, como não conflitar ao mesmo tempo com a educação que os pais consideram, acham que é o ideal para os filhos? Como não haver esse choque? Isso é um grande dilema, né? Eu acho que tem que ficar muito claro, tanto para os avós quanto para os pais, o papel de cada um. E que são papéis complementares. Certo. Não tem que haver disputas, né? Então é importante os avós respeitarem os filhos e a autoridade dos filhos, né? Porque às vezes fica um pouco confuso para os avós, a gente pode entender isso, né? De olhar para esses filhos como adultos. Eles também têm essa tendência em olhar e achar que eles são pequenos ainda, né? E passar por cima disso. Então tem que perceber que a autoridade mudou de foco, né? Não está mais na mão deles, está na mão dos filhos, né? E os filhos têm que criar suas crianças da maneira como acham. E os pais, por mais difícil que seja, têm que entender. E aí o diálogo, ele se torna uma ferramenta importante, né? Tanto para os avós conversarem com os filhos, no caso, e os filhos com seus pais, para determinar ali, não, isso é regra, isso é maleável, a gente pode negociar, tudo isso é importante ter muito claro para não haver conflito. E a criança percebe muito isso, né? O conflito, quando ele se instala, ela consegue identificar. Né? Ela percebe e ela muitas vezes estimula para que aconteça isso. Para tirar uma vantagem, né? Ela cria toda uma situação ali. Meu pai não deixou, mas a minha avó deixa, né? Então ela gera uma situação desconfortável para ambos que precisa ter muito jogo de cintura para estar resolvendo, né? Certo. E sempre o diálogo. O diálogo é fundamental. O diálogo é fundamental, é deixar claro. Olha, você pode contribuir com isso, mas a partir daí sou eu que mando. Sou eu que decido, né?
As questões, as decisões devem estar na mão dos pais e não dos avós. Perfeito. A gente vai continuar conversando sobre esse tema daqui a pouquinho aqui no Vida Plena, porque é importante, né, nós falarmos dessa relação. Agora, como funciona, né, na prática? Célia com 2 filhotes lindos. Como que funciona a presença dos avós? Porque a gente sabe que avô e avó é aquela coisa, né? Quer agradar o neto, quer participar. Como que funciona isso? É o que a psicóloga Luciana falou, né? É importante, e isso acontece bem em casa, com meus sogros, meus pais, cada um respeitar o espaço do outro. Existe bem isso mesmo, né? Os pais sempre veem a gente ainda como crianças, pequenininhos, mas nós crescemos, nós somos adultos, hoje nós temos os nossos filhos. Então, essa questão de respeitar o espaço um do outro, e o diálogo é fantástico, é a receita. Tem que conversar. Se observar que os nossos pais estão avançando, né, dentro dos limites, tem que conversar. Com respeito, é lógico, não já começar com discussão, mas conversar e falar, olha, eu penso diferente, você não está respeitando o limite das próprias crianças. Os avós geralmente é aquele que fala que são os pais com açúcar, né? Popularmente falando. Tem aquela coisa mais adocicada da relação, né? Ele fala, não pode, ela pode, não. Então tem que haver o diálogo, esse respeito e o que a psicóloga Luciana falou ali, né? Cada um tem o seu espaço, isso é importante. E não é disputa, né, gente? Não quem gosta mais, quem ajuda mais. O Álvaro e a Evandro tem quanto tempo? Quantos anos? 2 anos e 9 meses. Aí, gente, os dois se divertindo com os avós. E a presença deles faz toda a diferença. Vocês estão fazendo avós, arte, né? não, estão comportadinhos. Olha lá. Olha, esse é meu pai. E você percebe uma ligação especial, séria, esse carinho, esse amor, que acontece, obviamente, dos avós com os netos, mas os netos também conseguem corresponder a esse carinho? Sim. É interessante, por isso que é fundamental, desde do ventre materno, essa conversação com eles, com as crianças, com os filhos, mostrando a importância da família. Músicos da família, hein? Música, lá no Templo da Boa Vontade. Até as viagens em famílias acontecem juntos. Acontecem juntos. Ano passado fomos ao Templo da Boa Vontade. Essa convivência familiar, esse é meu sogro, Bento, é a minha sogra, Terezinha Profeta. Essa convivência familiar é fantástico para a formação das crianças. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está numa época de tecnologia. Você viu que eles já sabem mexer mais que a gente, né? Pequenininhos já sabem. Mas se a gente deixar por eles, eles vão ficar nessa era tecnológica, que é fantástica, é importante. Mas nós falávamos há pouco a importância, você comentava, daquele jantar em família, do almoço em família em domingo. Nosso cinegrafista há pouco falava, né? Que andava 24 quilômetros para comer a comida da avó. É verdade. Aí a gente não pode esquecer essa questão de estar sempre em família, esquecer um pouquinho a questão dos meios que hoje nós temos, televisão, que é muito prática, mas tem que ter um certo equilíbrio, na minha visão, para que exista esse diálogo. É fundamental isso, minha visão, né? Já continuar conversando sobre esse assunto, inclusive porque, né, dentro do mundo que a gente vive, a gente sabe que são muitos os desafios. E a gente percebe, por exemplo, que a tecnologia, Luciana, ganha um espaço cada vez mais na vida de todas as pessoas, né? Não só das crianças, mas das pessoas de todas as idades. Agora, uma família que tem ali a possibilidade de ter um avô ou uma avó presente, consegue até diminuir, reduzir os riscos que uma criança corre ao estar tão exposta nas redes sociais, na grande rede, certo? Certo, porque preenche, né, o dia a dia dessas crianças, não só com esse tipo de coisa, né? Esses games, essa tecnologia aí que sugam as crianças, né? Os avós proporcionam outras coisas aí. Até a questão, né, da vivência de outros valores, de brincadeiras que muitas vezes as crianças nem conhecem, tudo isso também aumenta aí uma produtividade, a cabeça das crianças funciona de um jeito diferente também, né? É bacana que os avós, eles resgatam muitas coisas, né, do passado que hoje em dia já ficaram esquecidas, né? Então, tanto as brincadeiras quanto a própria história dos pais, né? O quanto é interessante para as crianças ouvirem os avós contando coisas da infância dos pais, né? É uma descoberta muito grande e eles ficam muito felizes. Perfeito. Consegue uma ligação especial ali, entre né? gerações. Perfeito. Agora, a gente conversou bastante sobre essa presença dos avós
e a gente percebeu o benefício. Agora, quando o avô ou a avó moram na mesma casa, aí fica um pouquinho difícil, por exemplo, você, agora é o momento do pai, agora é o momento do avô. Como lidar com essa questão, já que o espaço dividido é o mesmo? Quando os avós residem junto com a criança, com a família, a dinâmica familiar muda, né? E aí a gente volta àquele ponto que nós falamos há pouco, né? A questão do diálogo, né? É entender o limite de cada papel, né? Os avós, mesmo morando junto, eles não têm a responsabilidade de educar essas crianças, né? Isso é bom deixar claro que é dos pais, para não haver conflitos e um ficar passando por cima do outro. Senão também corre o risco ali, de repente, de o avô virar o pai das duas gerações, né? E tira a responsabilidade do filho, né? E essa não é a questão principal que deve acontecer ali, né? E sim papéis complementares, né? E de que forma você vê essa integração das diferentes gerações? Que benefícios que traz para uma pessoa que consegue... É uma pessoa mais, por exemplo, mais paciente, que de repente mais velha, quando for inserida no mercado de trabalho, vai conseguir até ter um olhar diferenciado, já que ela teve essa possibilidade de diferentes gerações ali no seu convívio? Na integração gera troca, né? Troca de experiências, né? É a vivência dessas pessoas idosas, né? E o ponto de vista delas sobre diversas coisas, né? Que elas vão passar para esses netos. E a atualidade hoje, que muitas vezes tá difícil de acompanhar em muitas questões, os netos, por serem mais jovens e estar nesse ritmo, né? Já estão inseridos nesse ritmo, começa a transferir para os avós. Então tem uma troca. O que um sabe, ensina para o outro. O que o outro sabe, troca e ensina para os avós, né? Perfeito. Agora, o respeito também às necessidades do neto é importante, né? Porque assim, quando você é criança, o contato fica um pouquinho mais fácil. Agora vai chegando ali naquela fase da adolescência, o adolescente quer o espaço dele, muitas vezes tem um pouquinho mais de dificuldade de lidar, né? Tem um pouquinho mais de conflito ali com o pai, com a mãe, com os próprios avós. Respeitar o limite da criança, do jovem também é importante. Existe a tendência ao isolamento, né, dos adolescentes. E os avós se afastam um pouco nessa fase. E é importante respeitar esse momento, né, do desenvolvimento do ser humano. Agora, algumas vezes a gente percebe que a relação é difícil. Nesse caso, é importante procurar ajuda profissional, perceber assim, nossa, minha família não está conseguindo se comunicar da melhor forma possível. É importante buscar um auxílio para que isso aconteça? Claro, um auxílio psicológico, aí uma orientação para toda a família, para estar estreitando os laços, né, não deixar isso se perder, né. Cada um ficar num canto da casa e não ter diálogo ou só brigas, né? Então, o psicólogo entra aí para nortear esse caminho. Perfeito. Senhora, muito obrigada pela sua presença. Queria o contato para o pessoal que tiver dúvidas, quiser falar com você sobre mais sobre esse assunto. Bom, eu tenho um consultório em Perdizes, em São Paulo, né? Meu telefone para contato é 11 7594 4006. Perfeito. Bom, gente, lembrando que o contato do Vida Plena também está à disposição para você participar aqui do nosso programa, tirando as suas dúvidas. Nós encaminharemos as suas perguntas à nossa convidada, Luciana Carvalho, psicóloga, que esteve tirando as nossas dúvidas sobre o tema. O telefone é o 0300 1007 940. Pela internet, seu contato também acontece conosco. Nosso endereço eletrônico, vidaplenaboavontade.com. E nós estamos nos aproximando agora aqui na Boa Vontade TV de um momento muito especial. A Boa Vontade TV é a TV da família. Traz para você momentos, inclusive, para você dividir com a sua família. Toda a nossa programação você pode acompanhar junto com as crianças, os avós, né? Ela é toda livre para que você participe, que você acompanhe. E nós chegamos no momento de aprendizado, né? Aprender em todas as idades. E é um momento que nós dedicamos a você e a sua família. Nós vamos acompanhar agora uma verdadeira aula, trazendo lições importantes para a nossa vida material e espiritual. Com a palavra, o presidente pregador da Religião de Deus, o irmão Paiva Neto. São 56 anos de comunicação 100% Jesus.